Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, então, à nossa casa. Boa noite, internautas. Que possamos, então, ter uma boa conversa fraterna essa noite. Eu quero convidar vocês a elevar o pensamento a Deus, a Jesus, em oração. Em primeiro lugar, agradecendo ao Pai, ao nosso amigo Jesus, aos nossos protetores, por estarmos bem, com saúde, estarmos aqui reunidos essa noite, dispostos a ouvir, dispostos a aprender, que as lições do Mestre Jesus fiquem em nós, que as lições da doutrina espírita nos auxiliem na nossa caminhada diária em direção ao progresso. Que possamos ter uma boa reunião em paz e harmonia. Que assim seja. Então, para a noite de hoje, eu pensei em conversar com vocês a respeito desse tema tão corriqueiro, né, no nosso dia a dia, o desencarne. É um tema comum, né, dentro da doutrina espírita. Eu gosto muito de uma frase, se não me engano, atribuída a Kardec, que diz assim: a doutrina espírita matou a morte, né? Isso, talvez nos dias de hoje, não cause um impacto tão grande para nós que já temos ouvido falar desse tema há algum tempo, né? Mas há mais de 150 anos atrás era bem impactante, né? E por mais que o tema seja corriqueiro, porque todos nós passaremos por essa experiência. Aliás, é a única coisa certa da nossa vida é o desencarne, né? Se existe uma coisa que todos nós vamos ter de experiência, vai ser essa experiência, né? E por mais que esse tema já tenha sido bem batido, bem falado, bem estudado pelos espíritas, né? Ainda ele é um dos problemas do homem. Ele ainda é um dos problemas que assolam a humanidade. É um dos problemas importantes, né, da vida, vamos dizer assim. E discorrer sobre esse tema, né, estudar esse tema e internalizar esse tema é a nossa tarefa, né? Apesar de nós sabermos apesar de nós termos a ciência, né, da vida após a morte, nós ainda somos espíritos encarnados, né? E estamos nessa experiência da matéria. E é muito mais fácil para nós aquilo que nós sentimos, aquilo que nós vemos, aquilo que nós palpamos, né? A experiência mais fácil para nós é a material, né? E a morte ainda nos abala, né? Eu lembro do Sérgio Lopes, que palestrante espírita, né? Escritor, médico psiquiatra, trabalhador espírita, que ele fala o seguinte: quem já está comigo há um tempo talvez já tenha ouvido essa história mais do que uma vez, mas ele diz que 80% das pessoas encarnadas no planeta Terra vibram nos sentimentos básicos, vibram nos chakras básicos, que é o estomacal e o genésico. Ou seja, o foco do pensamento dessas pessoas estão no sexo e na comida, né? Então, nessas pessoas, o medo da morte, o desconhecimento da vida após a morte,
apesar de já terem talvez ouvido falar, é mais forte, né? Mas eu falo que esse tema ainda abala aqueles que já têm uma experiência, né? E eu lembro duas histórias que eu vivi para falar disso. Uma é logo que eu me tornei espírita, do meu irmão, que a sogra dele, também espírita, ao perder um irmão, né, demonstrou lá no velório bastante tristeza, até um certo desespero, ele me falava, né? E ele me perguntava assim, como vocês espíritas não acreditam na vida após a morte? Então por que tanto choro, né? No que eu disse para ele assim, sim, a gente acredita na vida após a morte, mas a gente continua gostando das pessoas e a gente sabe que nós vamos nos separar temporariamente e o choro é inevitável, né? Mas ele tinha razão quando ele falava, quando ele me perguntava isso, porque nós, apesar do preparo, apesar do estudo, apesar das provas científicas, né? Nós temos a obra do Arthur Conan Doyle, com uma série de estudantes, uma série de cientistas e pessoas da ciência comprovando que a morte realmente existe, né? E apesar disso, a morte ainda nos abala, né? Eu não sei explicar quais os motivos, né? Mas a verdade é que a morte ela nos abala. E a outra história que eu vivi e que eu lembro é que quando eu era adolescente, eu tinha um tio que eu era muito ligado. Eu era fã desse meu tio. E eu com 15 anos, ele era 7 anos mais velho do que eu, ele perdeu um amigo, né? E eu lembro que ele viveu um luto bem forte, né? E uma coisa que me marcou foi ele ter deixado de fazer as coisas que ele gostava. Foi forte, abalou muito, né? Um jovem de 22 anos. E uma coisa que ele me falou que eu nunca mais esqueci foi que ele disse, mas a morte devia ser diferente. A morte deveria ser assim. Chegou a hora da morte e pá, a gente desaparece. Ele não é espírita, eu não era espírita também naquela época, e eu só fui me dar conta disso quando eu estava estudando os mundos, né? Os mundos primitivos, provas e expiações, regeneração. E nos mundos felizes é uma coisa mais ou menos assim, né? Quando chega a morte, né, não temos corpo físico, então não há velório, não há aquele sofrimento, é uma fase vencida. Eles têm uma ciência de que logo ali virá uma nova fase. Não existe essa coisa que nos abala, né? E isso ele falou intuitivamente, sem pensar, vivendo a dor, né? E ficou gravado em mim essa história, né? Nessa semana, nós estávamos fazendo o Evangelho em Família e estávamos na Moral Estranha, aqui. E lendo esse ensinamento de Jesus, foi que eu tive essa inspiração, vamos dizer, para falar sobre a morte hoje. E o ensinamento está lá no capítulo 22 do Evangelho, segundo o Espiritismo, né? E disse a outro, segue-me. E o outro respondeu, Senhor, consente que primeiro vai enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Então, o intuito, né, desse capítulo do Evangelho não é falar da morte, né?
é falar da moral estranha. Mas aqui o Cristo, como educador, né, aproveitou uma situação para ensinar. Jesus é o maior educador que já habitou, né, na face da terra, e ele nunca deixava uma oportunidade passar para que ele pudesse ensinar, para que aquele ensinamento ficasse gravado, ficasse fixo, né, nas pessoas. E aparentemente não permitir que o jovem vá enterrar o seu pai parece um contrassenso, né? Mas na verdade ele estava dizendo ali, querendo ensinar, que mais importante do que o corpo, do que os despojos, né, é o espírito. E logo que desencarnamos, né, quem que irá providenciar ali o recebimento do espírito no mundo espiritual? Logo que nascemos aqui na Terra, temos o hábito, né, de ir visitar o bebê, né? As pessoas têm esse hábito, levam um presentinho, né? A família vai, muita gente vai. Estão recebendo o espírito que está nascendo ali, reencarnando, né? Eu acredito que seja bem semelhante, né? Que o espírito da família, claro que há que se contar o mérito de cada pessoa nessa situação, mas quando desencarnamos, se tivermos o mérito, com certeza os espíritos familiares irão nos receber, né? E nós, encarnados da família, nós podemos cuidar apenas dos despojos, fazer uma oração, né? E se há afinidade com os espíritos familiares que já estão lá do outro lado for maior do que a nossa, pode ter certeza que a felicidade do reencontro vai ser muito maior ali entre os espíritos do que a nossa tristeza ao deixar os despojos, ao cuidar dos despojos dos nossos entes queridos, né? A oportunidade do ensinamento do Cristo é que é interessante nesse trecho do Evangelho, né? É preciso que a gente se ponha naquela época, se coloque dentro dos costumes daquela época para poder entender bem tudo que esse ensinamento é capaz de dar, né? Esse jovem queria seguir a Jesus, né? Jesus disse a ele que ele observasse os mandamentos, ele disse que já observava, então vem e me segue. Daí o rapaz disse, não, mas primeiro eu tenho que enterrar o meu pai. Daí ele disse, não, se você enterrar o teu pai, vai ser tarde, me segue agora, né? E o rapaz foi enterrar o pai dele. Jesus tinha uma capacidade de ver nas pessoas a verdade, né? Naquela época não tínhamos os títulos de propriedade eram precários, né? E aquele pai era dono de muitas propriedades. E o costume daquela época era assim, os filhos que tivessem no enterro fariam a distribuição dos bens, ficariam entre eles a distribuição dos bens. E o que aquele rapaz tinha em mente não era a divulgação do evangelho com Jesus, né? O que ele tinha em mente é que ele precisava pegar os bens que lhe pertenciam. Por isso que Jesus disse, não, amanhã vai ser tarde. Era tarde porque ele não estava desapegado materialmente das coisas. Ele queria os bens. E eu acho que talvez seja isso que ainda nos abale na morte. Nós, de alguma forma, estamos apegados às coisas materiais, às pessoas que nos cercam, às nossas coisinhas do dia a dia, né? E isso faz com que nos abalemos com a morte. Cada um se abala de uma forma. Todos nós vamos nos abalar com a morte de uma forma diferente. Todos nós vamos ter um período de perturbação após a morte
diferente. A morte é como se fosse a identidade da pessoa. Somos 8 bilhões de pessoas encarnadas e cada um de nós vamos ter uma morte própria, nossa, individual, com um tempo de perturbação semelhante aos outros, mas com detalhes exclusivamente nossos, de como nós encaramos a vida, de como nós agimos durante a vida, que tempo nós dedicamos para o espírito, que tempos nós dedicamos para as coisas materiais. Somos espíritos encarnados e precisamos dedicar tempo para os instintos básicos, como diz o Sérgio Lopes. Sexo e alimentação ainda é necessário nesse mundo onde vivemos. Mas nós podemos também viajar, né, pelos outros chakras, pelo chakra coronário. Por exemplo, estamos hoje fazendo aqui um tempinho no nosso dia, dedicando um tempinho ao espírito, né? Evoluindo, utilizando o chakra coronário, né? Mais elevado, quando rezamos, quando fizemos caridade, enfim, né? Eu estava ouvindo essa semana aquele audiobook do Chico Xavier, Lindos Casos de Chico Xavier. E na virada de ano, do ano de 1950, uns amigos de 50 para 51, uns amigos de Belo Horizonte estavam visitando o Chico, em Pedro Leopoldo, e eles conversavam animadamente sobre os problemas do homem. E no final da noite, pelo lápis de Chico Xavier, o André Luiz deixa uma mensagem falando do saldo e o extra, né? Como é que era essa mensagem? O André Luiz fala assim, que em todas as latitudes da Terra, ou seja, em qualquer lugar do nosso planeta, os homens têm os mesmos problemas, inclusive com o desencarne, né? Então os homens se alimentam, os homens se vestem, os homens falam, os homens pensam, os homens gritam, se estressam, trabalham, enfim, conjugamos todos os verbos do nosso idioma, conjugamos todos os verbos de todos os idiomas que existem na Terra, né? E para a gente fazer tudo isso, Deus nos possibilita, Deus nos permite que usamos uma semana inteirinha, 6 dias úteis, somados 24 horas por dia, vezes 6, dá um total de 144 horas semanais. Dessas 144 horas semanais, se nós formos muito responsáveis com o trabalho, que é uma lei que devemos seguir, nós poderemos usar, nas palavras do André Luiz, 48 horas. E o saldo são 96, o saldo extra. Para que a gente use, durante a semana, 6 dias úteis, excluído o dia de descanso, que é o domingo, 96 horas, é preciso muito trabalho, né? Eu tenho uma semana atarefada de trabalho, mas não dá 48 horas. Talvez aqui ninguém trabalhe 48 horas semanais. É muito tempo. E o que a gente faz nas outras 96 horas que a gente tem à disposição para resolver todos os problemas do homem, que era a discussão da noite lá entre os amigos do Chico. O que a gente faz? Como a gente utiliza? Claro que ali também está incluído o descanso, né? Mas o espírito, quando a gente descansa, o espírito vai. O que a gente está fazendo nessas 96 horas? Essa é a reflexão que ele nos deixa. Esse é o ensinamento que ele nos deixa. E mais adiante, foi num outro dia,
no dia 13 de março, não sei porque que eu gravei essa data, de 1951, lá no Centro Espírita Pedro Leopoldo, não eram os amigos de Belo Horizonte, eram os trabalhadores do Chico. Eram os trabalhadores amigos do Chico Xavier, né, do Centro Espírita Pedro Leopoldo. Eles, depois dos trabalhos, eles estavam numa conversa amiga, né, e fraterna, e eles comentavam assim: puxa vida, se eu tivesse um salário maior, eu poderia fazer muito mais caridade. E o outro, se eu ganhasse na loteria, poderia fazer isso, poderia fazer aquilo. E assim foi a conversa durante a noite, né? No final, o Emmanuel, pelo lápis do Chico, veio e disse assim: meus amigos, o tesouro da fraternidade não são os tesouros do mundo que vão fazer com que a gente consiga cumprir, né, a tarefa de realizar a caridade. E ele diz assim, que as parcelas de caridade do nosso dia a dia são muito importantes. Quais são as parcelas de caridade do dia a dia? Eu acho que está dentro daquelas 96 horas que nos sobram, né? Daí ele diz, uma palavra confortadora, um gesto de compreensão e ternura, a frase de incentivo, o presente de um livro, a lembrança de uma flor, 5 minutos de palestra edificante. Sempre que eu leio 5 minutos de palestra edificante, eu lembro do Juliano, que falou isso anos atrás no grupo de estudo aí. Diz que quando se junta 2 ou 3 pessoas, mais do que 5 minutos, a gente não consegue manter a palestra edificante, né? O sorriso do estímulo, a gota do remédio, a informação prestada alegremente, o pão repartido, a visita espontânea, o abraço de irmão, um ligeiro sinal de cooperação. E tinha muito mais coisas, que são aquelas 1000 oportunidades que todos nós recebemos dia a dia de utilizar bem o nosso tempo, aquelas 96 horas que estão nos sobrando, de fazer a caridade, de ser útil. E ele diz que os tesouros do mundo, por maiores que sejam, não vão realizar a caridade. Mesmo que eu tenha os tesouros do mundo, eu preciso me cobrir da carapaça da boa vontade, da solidariedade, da fraternidade, né? Para que eu possa, no dia a dia, nessas 96 horas que nos sobram aí durante a semana, realizar essas pequenas coisas que vão nos auxiliar a resolver o problema dos homens. Vão nos auxiliar, inclusive, a enfrentar melhor a morte, a aceitar melhor, a internalizar melhor todos esses conhecimentos que a doutrina espírita nos traz, né? Que o grupo de estudo nos auxilia, que as palestras espíritas no YouTube nos trazem. Então, a reflexão que eu queria trazer para vocês é essa. Como que nós vamos utilizar essas 96 horas que estão sobrando, né? Nós vamos utilizar essas 96 horas na medida do possível, aproveitando esse tesouro da fraternidade que o Emmanuel nos traz, que está à disposição de qualquer um, não precisa de ouro. Ouro algumas pessoas têm para dar, para fazer doação, né? Mas a maioria não tem, e não é necessário, né? E aqueles que têm e fazem a doação, ainda assim
vai ficar faltando alguma coisa se ficar só nessa doação do que está sobrando, né? Eu trouxe para finalizar um poema do Castro Alves que também está descrito ali naquele Lindos Casos de Chico Xavier. Era comemoração do livro espírita. Se não me engano, foi agora, recentemente, no aniversário de publicação, em 18 de abril, do Livro dos Espíritos. Então eles estavam comemorando lá em Pedro... não sei onde é que eles estavam comemorando, mas isso não importa. Eles estavam comemorando lá a Semana do Livro e Castro Alves apareceu e deixou pela pena do Chico, né, pelo lápis do Chico, esse poema que é muito legal e muito pertinente e que pode nos auxiliar nessa problemática dos homens que todos nós temos, dentre elas o desencarne, né? E ele diz mais ou menos assim: o livro divino gemia a terra humilhada. A noite do cativeiro dominava o mundo inteiro sob o carro da opressão. Com mandíbulas vorazes de loba que se subleva, Roma, encharcada de terra, estendia a escravidão. Entre as águias poderosas jazia Atenas vencida. Cárpia, Cartago, a vida ligada a aguilhão cruel. Na Capadócia, na Trácia, na Mauritânia e no Egito, o povo chorava aflito, tragando cicuta e lei. O frio invadindo os templos, não mais Eros do olhar brando, nem bela Afrodite amando, nem Apolo encantador. O Olimpo dormir em sombra, cessar a graça de Eleusis. Não surgiram outros deuses que não fosse o do terror. Mas quando o mal atingir o apogeu da indiferença, disse Deus na altura imensa: faça-se agora mais luz. E o livro desceu brilhando para a história envilecida. Era o evangelho da vida sob as luzes de Jesus. Tremeram dourados olhos, o orgulho caiu de rastos. Arcanjos vinham dos astros em cânticos de louvor. Mas ao invés da vingança, contra o ódio e contra a guerra, o livro pedia à terra bondade, perdão e amor. Começou um novo reino, horizontes infinitos descerraram-se aos aflitos, perdidos nos escarcéus. Os fracos e os desditosos, os tristes e os deserdados, contemplaram deslumbrados novos mundos, novos céus. Desde então a humanidade trabalha, cresce por lia, ao clarão do novo dia, por escalar outros sóis. E a mensagem continua em sublimes esplendores, formando renovadores, artistas, santos e heróis, espíritas companheiros da grande luz restaurada. Tracemos a nossa estrada na glória do amor cristão e servindo alegremente na dor, na luta, na prova, busquemos na Boa Nova o livro da redenção. Então, meus queridos, nós temos na nossa mão o Evangelho, as horas, as 96 horas, as dicas do Mestre Jesus, do Emmanuel, do André Luiz, do Chico, né? E basta que a gente utilize. Eu convido todos vocês a elevar o pensamento a Deus novamente, em oração. E nesse momento que receberemos o passe, peço que concentrem
nos pensamentos, no pedido, para aquilo que mais nós estamos precisando nesse momento. Saúde para esse nosso corpo físico, resignação, paciência, força de vontade para enfrentarmos e vencermos todas as dificuldades, todos os problemas do homem que são comuns em todas as latitudes, que possamos nesse momento rogar ao Pai por força, coragem, por fé, para que utilizemos o nosso tempo disponível, 96 horas, para que utilizemos esse tempo para o nosso melhoramento, para o cumprimento das nossas tarefas. Estendamos, meus irmãos, esses nossos pedidos, transformando eles em intenções, para que irmãos menos necessitados, para que irmãos mais necessitados do que nós, nesse momento, talvez precisando muito de energias positivas, recebam os nossos melhores pensamentos, as nossas melhores intenções. Direcionemos então para os hospitais, os asilos, presídios, orfanatos, locais insalubres do nosso planeta, para a guerra. Direcionemos os nossos melhores pensamentos a todos esses nossos irmãos necessitados, que eles também recebam essas luzes divinas do Divino Livro, do Evangelho. Muita paz e muita luz a todos. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Até a próxima semana. Muita paz e muita luz.